Bom, vamos lá. Então, nós temos, com a queda do Império Romano, né? Nós vimos que ficou cada vez mais difícil para controlar um império muito extenso. Eles dividiram o império em duas partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E, após o ataque dos povos bárbaros, em 476, os Érulos depuseram o rei do Império Romano e iniciamos, então, o que nós chamamos de Idade Média. Vamos lá na página 51, gente, acompanhando comigo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, sublinhem. Agora nós vamos estudar a Europa Ocidental durante o período de desestruturação e queda do Império Romano. É importante lembrar que esse período faz parte da Idade Média, divisão da história que compreende os anos de 476 a 1453. A Alta Idade Média, a Idade Média, ela foi dividida em dois períodos, sublinhe isso também. A Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV. Nesse capítulo, nós vamos ver a Alta Idade Média. Vamos na página 52. Bom, os povos bárbaros que invadiram o território no século II começaram a se movimentar e viviam em regiões próximas ao Império Romano. No século V, os hunos começaram a se deslocar por dentro do Império Romano e tomaram a região. Nós temos vários povos que estão aí sublinhados de azul. Os tártaros, os mongóis, os eslavos e os germanos. Esses foram os principais povos bárbaros que dominaram a região. Vamos agora pular na página 54 para conhecer um pouquinho dos germanos. 54. Bom, os germanos, eles estavam divididos em grupos que habitavam diferentes regiões da Germânia. Sublinha aí, gente, ó. Eles apresentavam semelhanças em sua organização social, política e econômica. E tinham na família, composta de pai, mãe e filhos, sua base social. O pai tinha poder absoluto e liderava os demais. As mulheres cabiam à guarda da tradição familiar, a administração da casa e a educação dos filhos. Quando completavam 15 anos, as meninas deviam se casar. Então, essas famílias germânicas formavam os clãs. Segundo parágrafo, sublinhem. Da reunião dessas famílias se formavam os clãs, que agrupados davam origens a tribos ou aldeias. Nessas aldeias, esses germânicos, eles desenvolviam a agricultura, a metalurgia, né? Metalurgia é que eles trabalhavam com o ferro e transformavam ele em outras coisas. O ferro, o cobre, eles trabalhavam com os metais para a produção de ferramentas, entendeu? Bom, os germanos, eles confeccionavam armas, machados, lanças. Página 55. O líder dos povos, dos clãs germânicos, garantia a manutenção de sua posição com a distribuição do butim. O que é o butim? É o produto do roubo, né? Então, tudo que eles roubavam era dividido para quem estava junto no grupo, tá? Então, o butim era o produto do roubo. Butim. Bom, entre os germanos existiam algumas classes sociais. Página 55, gente. Quais são as principais classes sociais?
Os nobres, homens livres, homens semi-livres e os escravizados. Vamos agora à página 57, para ver os reinos germânicos. Quando os germânicos derrotaram os romanos, eles estabeleceram na região de Roma os primeiros reinos. E aqui tem um mapa da página 57 que mostra esses principais reinos. Olha aí. Qual era o maior de todos, gente? Olha no mapa. Não. Olha a cor. Os visigodos, né? Que é o verde escuro. Então, nós temos aí, ó, os anglo-saxões e jutas, bretões, burgúndios, francos, otoarco, cigário, visigodos e vândalos. Então, a convivência entre os germanos e os romanos acabou juntando as culturas, ou seja, essas culturas elas se fundiram e deram origem a novas culturas e novas classes que começaram a se organizar. Página 58. Como era a religião desses povos germânicos? Eles acreditavam em vários deuses, né? Eles não frequentavam templo nem adoravam os antepassados. Eles acreditavam que os deuses representavam as forças da natureza, que são chamados deuses nórdicos. Olha só, Odin, a divindade principal, a Freia, que é a esposa de Odin, o Thor, que é o filho de Odin, deus do trovão das tempestades, o Loki, que é o deus da trapaça e da mentira, a Angerborda, a esposa de Loki, e o Balder, que é o deus da luz. Tudo isso aí a gente vê naquele filme, nos filmes do Thor, né? Os deuses nórdicos, os deuses dos povos bárbaros. Página 59. Vamos ver os francos. Os francos foram um dos primeiros povos que começaram a adotar o catolicismo, a religião católica. Eles deixaram de ser politeístas e se converteram ao catolicismo. Politeístas são aqueles que acreditam em vários deuses. E os monoteístas acreditam em um Deus só. Sim. Sim. Nessa foto aqui, o Cauã, está mostrando o batismo do rei Clovis. O batismo do rei Clovis. Batismo do rei Clovis. Clovis. O nome dele era Clovis. 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 C-L-O. Clovis. Bate bola, Clovis. Clovis. Bom. Página 59. Grande parte dos povos chamados bárbaros conquistou territórios, porém muitos mantiveram essas áreas apenas por um curto espaço de tempo. Um reino germânico, olha só, sublinha aí no segundo parágrafo. O reino dos francos foi a exceção. O rei franco Clovis unificou as tribos gaulesas e expulsou os romanos, burgúndios, alamanos e visigodos. Ele estabeleceu uma administração centralizada e se converteu ao cristianismo. Depois da sua morte, os descendentes deles, do rei franco Meroveu, continuaram. E aí nós temos Carlos Martel, que conteve a expansão dos árabes em direção à Europa. Sublinha aí, gente. Seu filho Pepino o Breve, que deu início à dinastia carolíngia. Ele derrotou os lombardos, que ocupavam a parte central da Península Itálica, e doou as terras para a igreja.
O Papa, por sua vez, conferiu o título de rei a Pepino Breve. Então, a aliança entre a igreja e os reis francos era muito grande. Bom, página 560. Bom, 61, na verdade. Carlos Magno sucedeu seu pai, Pepino Breve, como rei dos francos. Ele promoveu uma expansão territorial e cuidou da administração do reino. Carlos Magno, ele criou o que nós chamamos de reforma carolíngia. Preste atenção. Essa reforma, ela era uma reforma cultural que preparava o clero e as pessoas para a religião. Oi? Pode. Tá? Então, na página 61, a gente fala sobre os cargos de Carlos Magno e as medidas que ele tomou para fortalecer o reino dele e a Igreja Católica. Página 62, lá embaixo. E aí, Carlos Magno, ele criou alguns títulos. Ele dividiu a região em pedaços e, tipo, os cavaleiros eram os guerreiros, as marcas eram comandadas pelos marqueses, os condados pelos condes e os ducados pelos duqueses. Então, ele dividiu a terra em marca, condado e ducado e deu para os marqueses, condes e duques as regiões, para que eles pudessem auxiliar ele a administrar. Era um pedaço de terra. Vamos supor que ele pegou o reino dele e dividiu em partes, em lotes. E a cada lote desse, ele deu um nome, tipo marcas, condados, principados, entendeu? E aí ele colocou pessoas da confiança dele para ajudar a administrar. Então, olha só. Na página 63, ó. As maiores terras recebiam o nome de marcas. Os menores de condados. Então, as marcas, que eram as terras maiores, eram comandadas pelos marqueses. Os condados, que eram regiões menores, eram comandadas pelos condes. Ok? Lá onde eu moro, tem um condomínio que chama condado, o outro ducado, e outro principado. Sim, é de influência tudo isso. Bom, quando o Império Carolíngio, quando ele morreu, os filhos dele começaram a dividir o império e começaram o que nós chamamos de relação de vassalagem. O que é relação de vassalagem? Ele doava terras a pessoas que iriam ser fiéis a ele sempre que ele precisasse. Então é o seguinte, eu vou doar um pedaço de terra para você e quando eu precisar de você para lutar comigo no exército, você vai me ajudar. Então essa relação de fidelidade entre o rei e os seus súditos era muito comum. Ele doava as terras e, em troca, ele esperava a fidelidade do súdito. Se eu precisar de você durante uma guerra, você vai lutar do meu lado. Era uma forma de gratidão por ele ter doado uma parte de terras para você. Tudo bem? Tudo bem, gente? Bom, então a gente encerra por aqui. Eu vou passar a atividade, tá? E a gente volta a conversar daqui a pouco mais.